bem-vindo ao Espaço I, o programa de inovação do CONFEA, o Conselho Federal da Engenharia, da Arquitetura e da Agronomia. Hoje o nosso convidado é o presidente da Associação Nacional dos Engenheiros e Arquitetos da Caixa Econômica Federal, Luiz Igmantas. Aloysio Lopes. Boa tarde, Melissa. Boa tarde, internauta. Esse já é o nosso segundo programa. Muitos comentários, muita participação. E você pode nos seguir no Twitter. Nós não falamos no primeiro programa. Você que é twitteiro, né? É o @ConfeaCrea. As pessoas podem participar também, mesmo que não seja no dia do programa. Podem entrar no site do Confea, mandar sugestões e, mais do que isso, participar da construção da nossa cidade virtual, www.confea.org.br. Boa tarde, Igmantas. Oi, boa tarde, Luiz. Boa tarde, Melissa. Boa tarde aos nossos espectadores, né? É um prazer estar com vocês na UTV, tá? E oferecer, né, essa troca de ideias que nós estamos prevendo, né? Falar sobre as carências, né, profissionais do país. Vamos começar falando aqui, o Brasil vai enfrentar uma falta de 250 mil profissionais até 2015. Na sua avaliação, o que explica a carência desses profissionais? Bom, carência profissional, naturalmente, que está atrelada ao novo ciclo de desenvolvimento do país, né? A expectativa de que o país venha a crescer 5% ao ano já gera um acréscimo nessa quantidade de profissionais que deve faltar. E existe ainda o agravante, a hipótese do país crescer 7% ao ano. Se crescer 7% ao ano, o número ainda fica mais elevado. É mais do que 215 mil. Então é aquela história, né? Não basta crescer, né? Tem que se preparar para crescer, né? Se eu não tenho profissionais no mercado para atender essas demandas, como é que vamos fazer, né? E quais são os setores que estão puxando a economia? Telecomunicações, construção civil, a indústria de petróleo e gás? Todo esse setor industrial ele está se movendo em bloco no país. Nós assistimos um crescimento realmente bastante distribuído, né? Porém, a construção civil e a indústria de energia, eles realmente estão canalizando. Tanto que a construção civil, nesses 2 últimos anos, cresceu acima do crescimento do PIB brasileiro. O índice de crescimento da construção foi 1% acima do crescimento médio do país. Esse crescimento da construção, realmente é natural que venha a trazer a busca de mais mão de obra, né? Vai trazer mais gente, vai necessitar mais empregados dentro do setor. E a meta, né, do governo federal é 1 milhão de moradias. Sim, sim. E atrelado a esse crescimento da construção, os impulsionadores principais, claro, que são o PAC, né? Programa de Aceleração de Crescimento, o PAC 1, já o PAC 2, e também o crescimento dentro do segmento da habitação, Minha Casa Minha Vida. Tá? Então, esses 2 setores que constituem os programas principais do governo dentro da construção civil, na alavanca de crescimento, né? O PAC e Minha Casa Minha Vida. E por falar nisso, a Caixa, né, a empresa onde eu trabalho, a Caixa Econômica Federal, ela se tornou o braço do governo federal para alavancar esses programas. Tanto o PAC 1, uma parte, né, do PAC 1, uma parte significativa do PAC 2 e praticamente 100% do Minha Casa Minha Vida. A gente vai assistir agora um depoimento de um estudante. Vamos ver. Eu gostaria de saber, porque disse que faltam profissionais na área. E eu acredito que não seja por falta de interesse, porque eu, como vestibulando, vejo uma grande concorrência nas faculdades de engenharia. É muito difícil ingressar numa faculdade de engenharia. E, ao mesmo tempo que sobram vestibulandos querendo ingressar, faltam profissionais na área. E essa situação é paradoxal. Então, eu gostaria de saber se há algum tipo de incentivo para que as universidades aumentem as vagas e facilitem o ingresso dos vestibulandos, inclusive os que vieram de colégio público, para que aumente o número de profissionais na área. E aí, Luiz? É reconhecido, tá, que existe, que já começa a aparecer de fato essa carência de profissionais na área. Eu venho de uma geração
formado em 1970 e 1983, e eu assisti praticamente a decadência da construção civil brasileira. Nós tivemos um auge, um boom da construção na década de 70, e no momento que eu me formei, com expectativa de que haveria uma quantidade grande de empregos, o país regrediu. Então, a minha geração quase não assistiu o crescimento do mercado da construção, a necessidade de empregos de engenharia, né? Essa geração que está entrando agora na faculdade e que vai naturalmente se formar, e a que já está se formando agora, já pega um mercado bastante favorável. Tá? Então, eu inclusive tenho uma filha que está segundo ano na Unicamp, e já se fala em estágios, tá? Na área de engenharia elétrica, estágios com valores de salário de R$ 5.500. Então, são situações que realmente reverteu. Na minha geração, quando formava, a gente praticamente mendigava estágio. E os profissionais passaram a trabalhar em bancos, na área acadêmica? Pois é, exatamente. Naquele momento, nessa geração, faltando empregos na atividade principal de engenharia, os profissionais, os formandos, né, eles migravam para outras atividades. Agora, existem atividades que se migravam fora do setor e existem atividades que não se pode dizer que é de fora do setor. Então, por exemplo, eu sou um engenheiro civil e que trabalho dentro de um órgão financiador, tá? Caixa Econômica Federal. Provavelmente nas estatísticas, eu não entro como engenheiro dentro da atividade fim. Mas na sua atividade diária, ela é uma você atividade fim. É engenheiro. Engenheiro. Você utiliza os conhecimentos e técnicas de engenharia. Total, concursado, tá? Para o cargo de engenheiro dentro da Caixa. É que o país, por vezes, são falhas de estatística, né? Então, eles não reconhecem algumas atividades como atividades fins, tá? Mas existe... Agora, a gente percebe isso, que houve uma migração naquele momento de profissionais que os números que falam é que em cada 7 pessoas que se formavam, só 2 ficavam dentro da atividade fim. E outros 5 passavam para atividades secundárias, né? Secundária é um termo, atividades próximas de engenharia. E hoje o quadro está mudando. A atividade fim ela está requerendo, de fato, muitos profissionais. E a gente está percebendo. Nós temos exemplos dentro da Caixa, sabe? Então, exemplos reais. Nós temos uma atividade dentro da Caixa Federal que é manutenção do nosso patrimônio. A Caixa tem em torno de 2.000 agências, 2.000 prédios, né? Sim. Esses prédios requerem manutenção, tá? Eles necessitam de mudar de layout, de trocar um piso, de mudar a iluminação, de pinturas. Então, essas atividades, até construção desses prédios, tá? Construir prédios novos também. Pois bem, essa atividade, nós realizamos, a Caixa realiza editais para cadastrar empresas para fazer esse tipo de atividade. Pois nós chegamos num ponto, nesse ano de 2010, onde não havia empresas se cadastrando para fazer manutenção dos prédios. Possivelmente porque faltavam profissionais. Tem outros mercados mais interessantes. Com certeza. Tá? Esse profissional, que é o profissional da pequena empresa, tá? Ganhando os preços naquele momento compatíveis com aquela realidade do país, né? Esses profissionais, eles provavelmente começam a ter um acúmulo de obras. Sabe? Essas pequenas empresas, elas passam a ter acúmulo de obra. Com isso, faltam pequenas empresas para esse tipo de atividade, né? E também isso acontece já também nas atividades das empresas maiores. Melissa, tem participação aqui dos nossos espectadores, pessoal que está aí ligado na internet, no site da UOL-TV. O Dilson Maffei diz o seguinte: o pior é que a profissão de engenheiro saiu de moda. Será que saiu mesmo, Dilson? Alguns programas de computador substituíram os engenheiros. E as empresas financeiras recrutavam engenheiros e físicos, dando-lhes treinamento para atuarem no ramo financeiro. E uma pergunta do Enio Padilha, que também nos assiste pela internet. Obrigado aí pela
pela audiência. O problema real é a falta de engenheiros ou a baixa remuneração dos profissionais disponíveis? Se a engenharia pagar bem, os engenheiros não voltarão a atuar nesta área? É uma discussão que está bem em prática, né? Principalmente no Paraná, já saiu em jornais locais, né, dos profissionais. Então, é a ideia de que nós temos, em 7 formandos, nós tínhamos 2 que ficavam na atividade fim e 5 nas atividades paralelas, né? Então, a expectativa de aumentando salários, esses 5 da atividade paralela retornariam para o mercado, tá? Em parte é verdade, tá? Uma parte desses 5 das atividades paralelas deve retornar. Mas existe uma certa defasagem tecnológica também. Então não adianta imaginar que aumentando os salários, todo esse exército, né, de profissionais que estão nessa atividade secundária, que eles venham em massa. Nem todos vão estar atualizados, tá? Nem todos estão adequados ao que o mercado precisa. Ao que o mercado está esperando hoje, porque o mercado é dinâmico. Isso quer dizer que o engenheiro ganhar bem, ele tem que voltar para o banco da escola? Voltar para voltar a ganhar bem? Ter uma remuneração boa e tem que voltar a estudar? Não, nós já estamos assim, já existe, tá? Hoje a gente não pode mais tratar só com hipóteses. Nós já temos sim, já começa uma recuperação salarial, ela ainda é lenta, tá? Mas a gente já observa em alguns pontos importantes essa retomada dos salários, tá? Até a própria reclamação do setor produtivo, por vezes, né, de achar, nossa, mas está aumentando o salário além do que a gente imaginava. Mas é o esperado, tá? Porque é um profissional com uma necessidade de formação, tá, muito elevada, um nível de conhecimento bastante específico e tem que ter uma remuneração compatível com essa especialização, né? A ausência de mercado é que fazia os salários virem para baixo. Então, profissionais com elevada especialização, com salários baixos. Isso está completamente incompatível, né? O mercado retornando para o normal, caminhamos para o normal. Especialização implica em salários compatíveis, né? Agora a gente vai ver então uma matéria que vai mostrar o tamanho do desafio que o Brasil vai enfrentar para explorar a camada pré-sal. O pré-sal engloba desde o litoral de Santa Catarina até o Espírito Santo. Tem 800 quilômetros de extensão e 200 quilômetros de largura. Essa camada tão promissora de petróleo fica a 340 quilômetros de distância da costa. O caminho até essa gigantesca riqueza é longo e de difícil acesso ao homem. É preciso passar por 2 quilômetros de oceano e mais 1 quilômetro de rocha da camada pós-sal. Mais um obstáculo. É preciso atravessar mais 2 quilômetros de espessura de sal. Para esse desafio, espera-se vultosos investimentos e milhares de empregos diretos e indiretos. Não há um número exato do volume total do pré-sal. Os primeiros resultados apontam que só no campo de Tupi, na Bacia de Santos, existem de 5 a 8 bilhões de barris de óleo, o que representa cerca da metade da produção atual. 243 mil são o volume de pessoas que nós vamos treinar para trabalhar na nossa cadeia de fornecimento nos próximos 4 anos. O que nós estamos pensando em termos do número de emprego associado ao nosso programa de investimento é alguma coisa próximo de 1 milhão de postos de trabalho cada ano. Não que vão ser 1 milhão de postos de trabalho novos cada ano, mas você sustenta com o nosso investimento de 174 bilhões de dólares nos próximos 5 anos, a gente sustenta aí aproximadamente 1 milhão de postos de trabalho por ano. Aloysio Lopes. Oi, Melissa. Essa entrevista é interessante, né? Mostra realmente o desafio que o Brasil tem pela frente nessa área tecnológica. Agora, muitas empresas já fazem essa capacitação dos seus próprios empregados. A Vale do Rio Doce, a Petrobras. Zigmantas, você acha que é o papel da iniciativa privada isso mesmo? Porque a compreensão inicial é que a educação é universidade apenas, né? Nós temos assim, sempre existe esse embate de teses, né? Uma corrente de pensamento imaginando que a universidade deve oferecer o profissional absolutamente completo para entrar naquela profissão, e uma outra corrente que mostra que é importante criar um profissional com uma base muito sólida, porém versátil. Então, é como se
ele aprende 5 anos durante o período de formação na universidade, uma base muito sólida, mas com necessidade de, por exemplo, 6 meses de complementos de especialização. Talvez para focar em algumas áreas, por exemplo. É isso? Exatamente. Não cabe, não cabe, é que já está se afunilando aquela ideia do super especializado. Nós estávamos no sistema com 120, né, especializações de engenharia, sabe? Então, uma quantidade muito grande. Então, a busca, de novo, é retornar, deixa uma quantidade de títulos de profissão de engenheiro, reduz a quantidade, e esse profissional se forma numa raiz principal, raiz mecânica, raiz elétrica, raiz civil. Ele se forma numa raiz principal e a partir dali ele cria pequenas especializações. E isso daí, assim, naturalmente que ganha força, né? O princípio de diversas instituições que investiram nisso. Aproveitam a formação sólida da universidade e fazem a especialização já talhada dentro da profissão. Então, por exemplo, a IBM já fez isso, a Embraer oferece cursos de especialização, em seguida a formação do engenheiro espacial, né? A VEG Motores de Santa Catarina também, a Gerdau. Então nós temos diversos exemplos, a Petrobras, que é o exemplo principal, né? Então, diversas empresas que formam, que já aproveitam a base da universidade e já criam o profissional talhado para a sua empresa. Agora, me parece que isso ainda não é o suficiente, né? Porque nós vemos sempre falar, aliás, na Folha de São Paulo de ontem, essa notícia, sobre a entrada de engenheiros estrangeiros no país, principalmente da Europa e Estados Unidos, né? Agora mesmo, daqui a pouquinho, às 3 da tarde, vai acontecer uma reunião no CONFEA em Brasília, com uma equipe econômica da Embaixada da Espanha, porque eles estão solicitando informações de como facilitar ou como agilizar os registros de profissionais espanhóis no Brasil. Isso é uma ameaça para os engenheiros brasileiros, Guimarães? Existe um pouco de ameaça, mas também tem um pouco de oportunidade, né? É o intercâmbio de trazer o profissional dos centros maiores, tá? Com cuidado, naturalmente, de não trazer o profissional que sobrou também lá no exterior, né? Sabe? O profissional que não teve espaço no seu mercado lá, e aí ele acha mercado no terceiro mundo. Nós estamos caminhando para ser primeiro mundo, então já não cabe mais esse tipo de pensamento. Mas né? Me parece, então, talvez seja o que eles chamam de reciprocidade, né? O presidente do CONFEA, o Marcos Túlio, falou nessa entrevista da Folha de São Paulo de que os profissionais brasileiros querem as mesmas condições, né, de acesso ao mercado, de profissionalização, de trabalho nos outros países que eles desejam aqui. As mesmas condições. É uma boa saída, né, essa mobilidade profissional no mundo globalizado. Com certeza. Tá? E a gente não pode esquecer também que as engenharias brasileiras, elas em determinado momento alcançaram um nível de ponta no mundo. Quando nós construímos a Ponte Rio-Niterói, quando nós construímos a hidrelétrica Itaipu, nós fizemos maiores obras do mundo naquele momento. O Dilson Maffei está perguntando se os engenheiros estrangeiros estão melhor preparados do que os nossos do Brasil. Claro, talvez que é genérico, setores, não? É né? genérico, porque conforme um país, entendeu? Os países da América do Sul, a gente provavelmente acredita que o Brasil tenha uma formação um pouco mais avançada, tá? Nós estamos no estágio tecnológico um pouco acima do patamar da América do Sul. Em relação a alguns países da Europa, talvez estejamos um pouco aquém. Mas também são pontos isolados, né? Então, por exemplo, na área de petróleo. Na área de petróleo, nós certamente estamos no mesmo nível de formação do profissional do exterior. Na pesquisa agropecuária estamos muito avançados. Na pesquisa agropecuária, sem dúvida nenhuma. Sabe? Nós somos hoje considerados a segunda agricultura do mundo, né? Em termos de inovação. Então eu te pergunto, o que mudaria se houvesse mais profissionais? Se houvesse mais profissionais? Não, primeiro nós vamos elevar, tá, o nosso patamar de produção. Nós estamos no país ainda com um patamar de produção, retirando naturalmente as ilhas de conhecimento, né? Nós temos ilhas de conhecimento no petróleo, nós temos ilhas de conhecimento na agricultura, né? na agronomia, né?
Mas, na construção civil, nós temos alguns polos de muito avançados, tá, de ponta, mas nós precisamos avançar, subir o patamar. Tá? Não é incomum no país a obra, construção, até não acompanhada por profissional. Isso existe. Mas é um risco para quem está contratando essa obra, né? Óbvio. Sabe? A população passa a ter um ônus que, naturalmente, que não deveria ter. Daí essa tal necessidade. Precisamos, sim, formar, precisamos agregar esses profissionais ao mercado. Às vezes cria-se a ideia, não, o mercado de construção civil não precisa lei nenhuma, constrói quem quiser. Não pode ser assim. Tá? É um mercado, sim, é uma profissão que requer um nível elevado. Tá? Então, nós temos implicações estruturais. Nós estamos agora com a norma de desempenho, né, que está saindo, a recente norma brasileira, aí, falando de outras implicações, não só estruturais, mas é o impacto, tá, da construção na nossa saúde. Então, o acústico. Sabe? Pessoas que têm dificuldade até de dormir porque o prédio é muito barulhento. Iluminação, por exemplo? Iluminação, como às cansa vezes a vista. por uma falta de um projeto técnico adequado, aquela residência utiliza mais energia elétrica, né? Sim. Sendo que poderia estar utilizando iluminação natural, então gasta mais, né? Economicamente é ruim, ambientalmente é ruim, né? Com certeza. Como é que a associação trabalha a inovação na construção civil? Da inovação? Olha, da inovação da construção civil, nós temos assim diversos, no caso da construção residencial, tá? Nós estamos com um marco muito importante, que é a norma de desempenho para edificações até 5 pavimentos. Tá? Pela primeira vez, nós estamos deixando numa linguagem bastante clara, a construção civil brasileira, tá? Ela está deixando numa linguagem mais acessível, tá, ao público, itens que ficavam às vezes escondidos em normas muito complexas. Então, por exemplo, hoje nós já começamos a ter parâmetros de qual é a temperatura que uma casa deve propiciar ao seu usuário. Sabe? Qual que é o índice de redução acústico que uma casa deve propiciar ao seu Essas normas morador. que você está se referindo, pode parecer assim, uma coisa muito técnica, né? Só para engenheiro, mas uma pessoa quando vai construir uma casa, por exemplo, ela pode se referenciar também numa norma, não pode? Vai. Para pensar, olha, até para ela conversar com o engenheiro, o arquiteto, o técnico, né, para pensar o tipo de casa que ela está pretendendo. Com certeza. Com o tempo, o país vai se adaptando, a população vai tomando conhecimento desses conceitos e ela passa a ser, a gente pode dizer, até mais exigente também. Então, se, por exemplo, ao colocar uma porta no mercado, o fabricante de porta, além de falar da estética da porta, né, ele explicar também, olha, essa porta aqui, ela isola o som de fora da casa num índice de tantos decibel. Ela isola a temperatura, tá? Ela também funciona com uma parte de temperatura. Então ajuda. As esquadrias ajudam a isolar a temperatura, as paredes. Isso tudo o fornecedor começa a colocar no rótulo do produto dele. O comprador, com o tempo, vai se acostumando com isso. Não, ao comprar o produto tal, eu sei o que é que ele vai propiciar na minha casa. Então, vai valer para a pessoa, para o comprador, pessoa física, vai ajudar bastante a população. Eu estou comparando um pouco essa sua informação com o que acontece nas farmácias, né? Nas farmácias é obrigatório ter um farmacêutico para identificar corretamente a receita, né? Ver o medicamento adequado que vai ser vendido. Em lojas especializadas da engenharia e arquitetura também tem um profissional dessa área, não? Não, nós temos dificuldade, não? Ainda, né? Nas lojas de material de construção? Por exemplo, para dar essa explicação técnica sobre o produto. Uma boa ideia. Seria um mercado também. Poucas vezes se ventilou isso. Não ter desperdício de materiais. Então seria, sim, interessante as grandes lojas, né, de produção grandes de materiais. redes, pelo menos, né? Um especialista, né, para dar uma consultoria ao cliente naquele momento, Sim. né?
uma informação adicional, traduzir essa informação técnica, né? Eu sei, por exemplo, que em lojas de fertilizantes agrícolas, né, como é exigido uma receita agronômica, então muitos desses estabelecimentos têm um agrônomo, ou no mínimo um técnico agrícola, de acordo com a atribuição, né, para dar essa orientação para a sociedade. A associação não pode dar essa orientação? No seu caso? Não, as associações, elas não têm naturalmente esse viés, né? Mas é como se fosse, o país está evoluindo, o país está crescendo, o país está mudando. Quem sabe, num vazio, tá? Você deu o exemplo, né, no nosso ramo da agricultura, né, da agronomia, Sim. onde é uma das explicações do diferencial, né, nossa ilha de conhecimento. Então chegaram num nível tal, onde até na loja de venda de produtos de adubo, de produtos químicos, existe assistência técnica para o comprador. Uhum. Na construção civil, realmente nós temos alguns degraus a subir para chegar nesse ponto. E aí uma hipótese, tá, aceitável seriam entidades constituídas, né, associações de profissionais, elas virem, tá, a gerar informações ao público, né? Numa linguagem mais simplificada, né? Vou pedir um minutinho para vocês, a gente vai fazer um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta. Quem usa drogas financia essa escola. Prepare-se. Logo um recém-formado cruza com você. É nóis. Pode chegar. É pra firmar. É pra mudar o mundo. Pra firmar. Aprenda esse refrão. O jovem não é problema. Protagonista O jovem é dessa nação. solução. Solução. Pra mudar o mundo. Solução. O jovem não é problema. O jovem é solução. A solução do Brasil é o jovem. Pra mudar o mundo. Existem coisas que estão presentes em nosso dia a dia e a gente nem nota. Mesmo assim, elas continuam ali para trazer mais qualidade de vida e segurança para todo mundo. Por trás de todas essas coisas, existem os projetos, as construções e o mais importante, os profissionais. E para eles existe o Confea-CREA. Busque competência e ética. Encontre os profissionais do Confea-CREA. Quem usa drogas financia essa escola. Prepare-se. Logo um recém-formado cruza com você. Estamos de
volta ao Espaço I, hoje com a presença do Luiz Zigmantas, presidente da Associação Nacional dos Engenheiros e Arquitetos da Caixa Econômica Federal. Agora a gente vai ver o que está acontecendo pelos CREAs. Profissional e estudante. Trago aqui uma mensagem do CREA do Rio de Janeiro. Há 3 meses nós lançamos em nosso site o banco de currículos, onde você pode cadastrar o seu currículo gratuitamente, você que está atrás de emprego ou de estágio. Nesses 3 meses, a nossa média mensal que estava prevista em 100 currículos ultrapassou em muito. Temos hoje, após 3 meses, 500 currículos cadastrados. Melhor que isso, 50 empresas se cadastraram também oferecendo empregos e estágios. Portanto, você profissional e você estudante, cadastre o seu currículo em nosso site www.crea-rj.org.br. Lá vocês encontrarão boas oportunidades. Luiz, um banco de currículos. Interessante, né? Um serviço que o Conselho Regional presta, né, para os profissionais. Muitas entidades também já fazem isso, né? Que é o banco de profissionais. Muito legal a iniciativa. Valoriza também a profissão. Agora, o problema é a falta de profissionais, né, Zigmantas? Também. Porque às vezes tem a vaga de emprego muito especializada, como nós estávamos comentando agora há pouco, e não tem profissional para atender aquela demanda. Mas só voltando a esse assunto do cadastramento, vale também lembrar a relevância, né, do cadastrar os currículos, né, dentro do sistema CREA. E agora, recentemente, foi prorrogado, né, o prazo para os profissionais do sistema cadastrarem seus currículos. O prazo previa encerramento agora em dezembro de 2010. É verdade. E foi prorrogado para dezembro de 2011, né? Tem mais um ano para atualizar seus currículos, né? Isso tem a ver com o acervo técnico, né? É importante acervo técnico, que exatamente. esse registro, porque o acervo técnico é a mesma coisa de um currículo profissional, só que o acervo técnico tem uma força legal, né? Com certeza. É um documento importante, né? Então, essas informações você tem no site www.confea.org.br e aqui no nosso programa Espaço I, toda segunda-feira, você participa ao vivo, entrando aí na sala de bate-papo, no nosso chat aqui da altv.com.br. Luiz Zigmantas, na sua avaliação, qual é a principal causa do afastamento dos jovens das áreas tecnológicas? Olha, houve essa geração, né, que teve uma dificuldade muito grande de empregabilidade, né? A minha geração dos anos 80, anos 90, gerou uma parte do afastamento, os baixos salários. Mas nós temos um outro problema, que a partir dessa elevação dos salários, a volta a ser uma atividade buscada, né, procurada, mas nós vamos enfrentar uma outra dificuldade, que é a má formação no ensino médio. É o problema da matemática no ensino básico e no ensino médio. Vou te dar um exemplo, Melissa. Aqui no governo de São Paulo, chegou um ponto tal a dificuldade de ensinamento de matemática aos alunos, que o governo resolveu dar uma bolsa para os alunos que se destacassem em matemática, alunos de primeiro grau, tá? Segundo grau, aqueles alunos que se destacassem nos cursos de matemática, notas melhores, eles ganhariam uma bolsa para ajudar o colega com matemática. E por que você acha essa resistência que existe, principalmente dos adolescentes, né? Será que matemática é difícil, matemática é chata? O que você falaria para esses jovens? Claro, eu sou do ramo, eu adoro matemática. Então, assim, nunca achei difícil. O que nós temos, tá, quando você me pede esse diagnóstico, é assim, eu acredito que tem muita dificuldade de transmissão de ideia na matemática. O professor ruim. No momento em que um rapazinho, um rapazinho, pega o professor ruim em matemática, ele realmente ele cria uma aversão. E acontece logo no comecinho, sabe? Ali na primeira até a quarta série,
ali se dá um momento que gera aversão. Então, é preciso, porque a matemática é cativante. Ensinar a matemática, mostrar, sabe, o raciocínio, a lógica de raciocínio. Qualquer criança gosta desses desafios lógicos. Eu já ouvi, Zigmund, de adolescentes falarem assim, mas para que eu preciso de matemática? Eu não vou utilizar a matemática na minha vida. A profissão que eu escolhi, o que eu quero, não tem nada a ver com essa matéria. A matemática está no dia a dia. Matemática você usa em tudo da sua vida, em todos os momentos. Mas, sabe? por exemplo, não vale contar dinheiro. Por exemplo, em quê? Não, tem coisa muito simples. Você vai fazer uma reforma de casa, sabe? Em um conceito básico lá do ginasial, né? Conceito de área, de metro quadrado. Sabe? Você quer fazer uma reforminha na sua casa, trocar um azulejo, trocar uma lajota de piso. O pedreiro chega para você e diz, olha, você vai precisar comprar 10 metros quadrados. E essa tal deficiência matemática te leva a ficar em dúvida, o que será 10 metros quadrados? Será que é desse tamaninho aqui? Será que é isso aqui? Então isso atrapalha. Então as pessoas podem facilmente no dia a dia delas, sabe, às vezes até ser enganados. Sabe? O Enio Padilha está concordando aqui com os Zigmantas e acha também que o problema da matemática é a falta de bons professores. Então deveria ter um investimento maior do governo do estado, municípios, para capacitar melhor os professores e pagar melhor os professores, né? Os salários dos professores no Brasil são muito baixos. Com certeza, sabe? Mas assim, depreciou-se demais a profissão do professor no país. Sabe? Eu lembro minha geração da escola pública, né? Eu sou geração de escola pública. A escola pública era considerada melhor, o ensino público era considerado, a minha geração, melhor até do que o ensino particular, né? E o professor também, nesse momento, ele tinha um respeito, um carinho da sociedade. Sabe, eu lembro o carinho com que eu tinha, o respeito que eu tinha com aquelas professoras. A diretora da minha escola era uma autoridade. Então, eu acredito assim que isso diminuiu, sabe, se desgastou, deixaram de desgastar. E precisa desse movimento de governo, né? Mas existe também um movimento da sociedade. A própria sociedade se dá conta da necessidade de respeitar o professor, sabe? De dar um patamar social, sabe, de destaque que ele merece. Sabe? Nós estamos precisando. Isso gera, naturalmente, desgasta o professor, o reflexo é no aluno. Nós tivemos uma oportunidade boa para discutir, né? Nós tivemos a campanha eleitoral no final do ano passado, na eleição de deputados, governadores, presidente da República, mas pelo menos no discurso, alguns deles assumiram compromisso com a educação, né? Vamos ver se isso agora vai, de fato, vai para a prática, né? Pois é, eu nesse aspecto fico um pouco cético, sabe, Luísio? Eu já, em praticamente todas as campanhas, tá? Isso no nível municipal, no nível estadual, no nível federal, sempre aquela ideia de vamos valorizar a educação, mas os resultados práticos são deploráveis. Agora sobre o ensino da matemática, nós comentamos aqui na semana passada que o CONFEA fez um convênio com o Ministério da Educação e vai desenvolver, sim, junto com os CREAs, junto com as entidades profissionais, uma campanha, apoio também nos estados, né, secretarias estaduais, para incentivar o jovem a buscar essa formação na área da engenharia. E mostrando também que matemática, física, química, né, não são bichos de 7 cabeças, né? Porque não são mesmo, né? Como é que você avalia o perfil desse futuro profissional? Dos futuros profissionais? Quais as características? Eu acredito que assim, o fato dos vestibulares, principalmente nas universidades públicas, né, naturalmente, eles conseguem manter um patamar de qualidade desses profissionais que vão entrando no mercado. Tá? Normalmente existe alguma garantia de que cheguem ao mercado bons profissionais. Tá? Agora, nós poderíamos maximizar isso, né? Otimizar isso. Sabe? A melhoria no ensino médio geraria maior concorrência eleva o padrão de qualidade. Né? Então, assim, agora preocupa não esses que estão agora no mercado, mas essa geração futura, de fato.
Sabe? Essa deficiência na matemática pode vir a comprometer. O profissional de hoje, ele deve saber trabalhar com projetos, com planejamento? Quais são essas novas demandas da profissão mesmo? Da profissão, assim, as demandas normalmente elas vêm atreladas aos grandes programas de governo, né? Então, o grande programa de governo hoje na construção civil, PAC, construir a infraestrutura do país, Minha Casa Minha Vida, eles demandam atividades diversas, né? Desde a atividade de projetos, né? Atividades de construção em si, acompanhamento de obra, a própria atividade dentro do agente financeiro, do complexo financeiro, de medir, de conferir editais, de conferir se o produto está aplicado realmente na obra, né? Tudo isso são atividades em expansão. Tá? Os programas hoje existentes, eles geraram essa demanda que vai desde o projeto, o acompanhamento, até no recebimento da obra. E por que foi criada a Associação de Engenheiros e Arquitetos da Caixa Econômica? Qual é a missão da associação? Uma associação nasce, normalmente, por necessidade. Quase os povos se unem na guerra, sabe? Quase isso. Então, nasce por necessidade. Estão com alguma dificuldade, as pessoas se unem, né? A nossa associação nasceu nesse momento, era 2002, o país ainda não em crescimento, né? Aquela geração praticamente perdida, né, de engenharia, 80, 90, cada vez minguando mais. E isso refletia dentro do nosso grupo de engenheiros e arquitetos da Caixa. Então, nesse momento, a gente pode dizer, num momento muito baixo do profissional de engenharia dentro da Caixa, nós criamos a entidade. A ANEAC, ela passou a revitalizar, foi um momento muito importante para revitalizar o grupo profissional da Caixa. Em paralelo, naturalmente não foi a ANEAC que criou isso, né? Mas em paralelo o país também começou a crescer. Então nós tivemos na nossa associação o fenômeno, a associação recuperando a estima dos colegas, né? Naquele momento nós éramos 700 engenheiros no país, engenheiros e arquitetos daí da Caixa. Então ela recupera a autoestima e em paralelo o país cresceu. Aí junto com essa recuperação dos profissionais veio a necessidade maior ainda de profissionais. Aí juntaram as duas coisas, o que aconteceu? A Caixa também se estruturou melhor. Nós saímos de 700 naquele momento, hoje já somos 1.400. E a associação tem um papel muito importante nessa alavancagem dentro da Caixa. Agora, nisso, nós ainda temos também a gente pode dizer, algumas barreiras, algumas dificuldades. Então, você vê, vou dar um exemplo, no ramo da agronomia, né, no ramo rural do país, o país criou uma instituição, a Embrapa. A Embrapa é recente, é de 1973. Tá? Então, mas criou-se uma entidade com predominância de técnicos, né, de pesquisadores. Tá? Chegou um momento a Embrapa ter 2.200 pesquisadores, profissionais com nível de doutor e mestrado. Tá? Essa entidade, ela revirou a agricultura brasileira, ela revolucionou a agricultura brasileira. Então, deu um plus na agricultura brasileira. Na construção civil, a gente se ressente disso. Outro exemplo, na indústria aeronáutica, a mesma coisa. Existiram instituições que foram criando, impulsionando a indústria. Então, o ITA e a Embraer e o CTA, eles são entidades que revolucionaram a indústria aeronáutica brasileira. Eles conseguiram que nós tornássemos a Embraer. Hoje a Embraer é a terceira empresa aeronáutica do mundo. Sabe? Na frente de empresas que a gente conhecia quando era criança, Piper, entendeu? Então a Embraer é a terceira do mundo, só perde para a Boeing e para a Airbus. Então o que foi isso? Foram planejamentos, né, nesse segmento, sabe, da força para o pesquisador, da força para o profissional,
para eles alavancarem a indústria. Na indústria da construção talvez ainda falte algum aglutinador. Sabe? Às vezes a gente pensa, mas também exagerar, né? Imaginar que a Caixa Federal poderia vir a ser tudo isso. Não é uma tarefa só de uma empresa. Mas aqui, olha, aproveitando. Mas a Caixa é uma empresa importante para alavancar. Aproveitando que você falou a importância aí desses segmentos, né, para desenvolver a indústria, a economia nessas áreas, existem outras associações também, né, da mesma forma que tem da Caixa, tem do Banco do Brasil, e tem associações de engenheiros e arquitetos nas principais cidades do país. Com certeza. Você acha que essas associações podem ter um papel assim, mais significativo, ou seja, não apenas corporativo, dos seus profissionais, mas para o desenvolvimento local, regional? Como é que isso pode se dar? Você conhece experiência nesse sentido, dessa participação social, né, maior? Com certeza, a responsabilidade social, né, de uma associação. Isso. E nós temos assim também, temos experiência, tem casos, né, de associações que já participam do debate do desenvolvimento. Vivemos sim, sabe, a gente sabe, eu dirigente, um presidente de associação, eu sei que no momento de eleição fala muito forte o lado corporativo, entendeu? Então às vezes as pessoas estão meio premidas a ir para o lado corporativo. Mas, ao mesmo tempo, nós também temos que assumir essa nossa responsabilidade de, além de defender o nosso profissional, o corporativo, nós temos que defender a população. Nós temos que dar a nossa contribuição à população. Eu acredito, dentro da minha entidade, né, a Associação de Arquitetos e Engenheiros da Caixa, nós trilhamos alguns caminhos nesse sentido. Agora, a participação de jovens profissionais é mais rara nesse tipo de entidade? As pessoas que se formam, né, o pessoal mais novo, ou não tem essa diferença? Não tem diferença não. Nós temos uma participação ativa, tanto no caso da nossa associação, tanto do grupo antigo, né, a geração com 30 anos de empresa, quanto da geração mais recente, 2 anos, 3 anos, 4 anos de empresa. Essa renovação é importante, então, né? Existe uma simbiose, né? Essa junção, ela é bem igualitária, sabe? A gente percebe que tem voz tanto aquele mais novo quanto aquele mais antigo. Claro, é natural, uma pessoa formado com 25 anos, com 30 anos de idade, tem impulsos mais... Não é de jovem, né? Que já são pessoas também maduras. Mas são impulsos diferentes de um homem de 50 anos. Entendeu? Isso aí é natural. Mas isso aí não é... Mas isso